Gente, até onde vocês iriam para colocar o assassino da mãe de vocês na cadeia? E se esse assassino fosse o próprio pai de vocês que criou vocês? Bom, o Pelé gastou todo o dinheiro da herança da mãe para provar que o real assassino era o próprio pai. Vamos lá. Caso Uta von Schroeder. A Uta, ela cresceu na Alemanha, era uma ótima cientista, só para vocês terem uma ideia. Ela ficou anos pesquisando sobre o HIV e escreveu um artigo que foi considerado um dos melhores em 30 anos. Depois ela foi para Califórnia fazer uma pós e aí conheceu o Johnny, que mais conhecido como John. Ele tinha acabado de se formar em medicina e estava fazendo uma especialização em pediatria. Eles começaram a namorar e 5 anos depois, em 1990, se casaram. Pouco tempo depois, eles se mudaram para Utah, que também fica nos Estados Unidos, mas ficava em outra cidade. E aí eles começaram a trabalhar no mesmo hospital. O John como pediatra e a Uta como pesquisadora, ela fazia pesquisas sobre o câncer infantil. E aí, em 1994, nasceu o primeiro filho do casal, que é o Pelé. Gente, rapidinho, em algumas pronúncias estava o nome dele como Pelé, em outras estava como Pele e outras como Pelá. Então me desculpem se eu estou pronunciando o nome dele errado. Mas enfim, depois nasceu mais outros 3. E o John, como ele era pediatra, ele gostava muito de criança e ele sempre viajava com os filhos e com a Uta. Eles tiravam muitas fotos por conta do John, que ele que gostava de tirar fotos e ela organizava no álbum da família. Mas enfim, os anos foram se passando. Ambos eram presentes na vida das crianças, só que o John foi mudando o comportamento ao longo dos anos e começou a falar para os filhos pequenos que a mãe deles tinha um caso com um colega de trabalho. E aí tem 2 versões do que aconteceu. A primeira versão é que em 2006 ele expulsou a Uta de casa e não deixou ela levar as crianças. E a segunda versão é que ela ficou irritada dele ficar falando isso e simplesmente saiu de casa. De qualquer forma, esse suposto caso dela nunca foi provado. Nessa época, que foi em 2006, as crianças tinham entre 5 a 12 anos. Fizeram um acordo de boca sobre a guarda das crianças, que era uma semana passava na casa dele e uma semana passava na casa dela. Nisso, logo após essa separação, ele colocou uma outra mulher dentro de casa e essa outra mulher literalmente fugiu dele, o que fez ele ter mais raiva da Uta. E aí ele começou a usar as crianças para atingir ela. Não deixava mais eles ficarem uma semana na casa dela, cada vez mais ia diminuindo. E ainda cortou o fio do telefone lá da casa, para ela não ter notícias quando as crianças estivessem com ele. O que irritou ela demais, que entrou na justiça para pegar a guarda dos filhos, que deixou ele muito bravo. 4 anos depois, em 2010, a Uta começou a namorar um terapeuta chamado Nils, o que irritou o John profundamente. Segundo o filho mais velho, ele não aguentava ver a ex-esposa bem e feliz sem ele. Em 2011, ela fez uma excelente descoberta contra o câncer infantil. 2 dias depois, foi o julgamento da guarda das crianças e ela conseguiu as 4. Porém, não deu tempo dela comemorar direito, porque 5 dias depois ela foi achada morta na banheira. E como foi? No dia 26 de novembro de 2011, ela tinha marcado de se encontrar com o namorado, não apareceu. E aí, no dia seguinte, ele foi lá ver o que tinha acontecido e encontrou ela morta dentro da banheira. Parecia que tinha se afogado. Chegando lá, próximo da banheira, tinha um álbum de fotografia, o que induziu os policiais a pensarem que ela poderia ter tirado a própria vida. Porém, na sala, tinha alguns livros no chão, um vaso quebrado e
alguns pingos de sangue, o que fez eles pensarem também que ela poderia ter sido morta e entrado em briga corporal com o assassino. E por não ter sido arrombado e nada de valor da casa ter sido levado, então ela poderia sim ter conhecido o assassino. Perguntaram pro namorado se ela tinha inimigos. Ele falou que sim, o John, ex-marido dela. Então os policiais se dividiram. Alguns levaram o corpo para fazer autópsia e outros foram bater na casa do John para levar ele para fazer o interrogatório. O interrogatório durou 4 horas e o John não falou nada com nada. Primeiro ele falou que não tinha visto a Uta naquele dia e depois ele falou que não lembrava. Mas mesmo assim os policiais liberaram ele. E aí quando ele chegou em casa ele começou a chorar para os filhos, falando que ele não era um monstro, que ela tinha tirado a própria vida e que os policiais achavam que eram ele. O Pelé, ele percebeu que próximo do olho tinha um arranhão. Quando ele questionou, o John falou que era a cachorrinha da família. O Pelé não acreditou, mas ele só tinha 16 anos, então a única coisa que podia fazer era aguardar a boa vontade da polícia. O resultado da autópsia, gente, deu que no pulso e na perna tinha pequenos ferimentos com a faca. No organismo tinha uma alta quantidade de um remédio para ansiedade, que esse remédio foi injetado na veia e é o mesmo remédio que o John tinha receitado para a mãe dele uns 3 meses antes do crime. E a causa da morte mesmo foi afogamento. Porém, o motivo desse afogamento foi indeterminado. Quando foi pro perito colocar lá no laudo se era um suicídio ou um homicídio, ele achava que era um homicídio, mas como ele não tinha certeza, ele colocou como causa indeterminada, e aí os policiais usaram isso para arquivar o caso e colocar como suicídio. Mas a família da Uta já tinha falado para os policiais que ela não tinha motivo nenhum de tirar a própria vida, que ela tinha começado um relacionamento há pouco tempo, que profissionalmente ela tinha feito uma grande descoberta, talvez a maior da carreira, que ela tinha conseguido a guarda dos filhos e que ela nem fazia uso de medicamentos. Eles estranharam demais aqueles remédios no estômago dela. Tanto o namorado como o Pelé não acreditaram e mesmo assim o caso foi arquivado. O John começou a ter uns comportamentos muito estranhos. Ele ficava toda hora falando que ele era inocente. Detalhe, ele não era questionado disso. E aí o Pelé teve a certeza que foi ele mesmo que matou. E ficou insuportável a convivência. Imagine você conviver com o assassino da sua mãe. Então, faltando um dia para ele fazer 18 anos, ele pegou as coisas dele, pegou as fotos da mãe dele e foi morar na casa da melhor amiga. Essa melhor amiga morava com os pais delas, que tinha 6 filhos, mas mesmo assim aceitaram o Pelé lá. Meses depois, ele recebeu a herança da mãe. Não foi divulgado o valor, mas segundo a imprensa, foram milhões. A primeira coisa que ele fez com esse dinheiro foi tirar a guarda dos irmãos do pai e colocar para outros familiares e amigos da família. Ele mesmo não pediu essa guarda porque os irmãos estavam muito bravos com ele por não concordarem com essas atitudes dele contra o pai. O John entrou na justiça contra o Pelé porque ele pegou as fotos da Uta, que pro John, como quem tirou as fotos foi ele, as fotos são dele. Nisso, o Pelé ficou revoltado, contratou um time de advogados e processou o John por tentativa de homicídio culposo. Conseguiram desarquivar o caso, os advogados tiveram acesso àquele primeiro interrogatório do John, que ele não falava nada com nada, e aí conseguiram marcar uma audiência com ele. Nessa audiência, ele confessou que esteve com a Uta no dia do crime. A partir daí, ele foi detido em 2013 e levado para julgamento em 2016. A promotoria conseguiu provar que uns meses antes ele tinha esfaqueado ela, só que aí ela não denunciou, falava para todo mundo que odiava. E também, para os promotores, ele atacou ela, entraram em luta corporal
E aí ele conseguiu injetar um remédio de ansiedade na veia dela e quando ela desmaiou, ele afogou ela na banheira. Em seguida pegou um álbum de fotografia da família e colocou próximo para parecer que ela tirou a própria vida. A filha de 19 anos do casal testemunhou e falou que realmente o pai tinha saído à noite naquele dia e quando voltou estava totalmente perturbado e ficava perguntando para os filhos se eles achavam que ele era um monstro. E também foram ouvidos os familiares da Uta e todos falaram que ela não tinha nenhum motivo para tirar a própria vida. O John foi considerado culpado e foi condenado de 15 anos à prisão perpétua. Sem o Pelé não seria possível, ele mesmo falou que gastou quase todo o dinheiro da herança, mas pelo menos a justiça foi feita. Só que mesmo depois da condenação do John, os irmãos dele não tinham voltado a falar com ele, porque achavam que era um absurdo ele colocar o próprio pai na cadeia. Eu tentei pesquisar como tá a relação deles em 2022, mas não achei nada. Gente, pra mim o Pelé fez certíssimo, porque por mais que ele amasse o pai, tanto que ele falou nas entrevistas que pretende sim visitar o John na cadeia e quer ser médico, mas é a mãe dele e com certeza ele deve estar com a consciência extremamente tranquila. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Já deixem aqui nos comentários. E querem que eu traga mais casos assim? Já deem um like e se inscrevam aqui no canal. Valeu!